Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal falido, fudido, lascado, ferrado. E hoje estaremos aqui para fazer a votação, né? Mostrar aqui as imagens pra vocês das fanarts que fizeram do episódio 2 de Five Nights at Sonic Secrets of the Shadow. Pra quem não viu, teve um tempo atrás, né, que eu tinha pedido pra vocês fazerem fanarts sobre o episódio 2 e depois a gente ia fazer uma votação. Isso sempre acontece toda vez que eu lanço episódio novo e aqui agora tá tendo do episódio 2. Então, né, simbora fazer, né, mostrar aqui as imagens e depois fazer a votação. Provavelmente no exato momento que você tá vendo esse vídeo aqui, a votação já deve tá rolando, né? Então, vai lá votar pra ver, né, se a fanart que você enviou ganhou ou não. Então, senhoras e senhores, simbora. Então, vamos começar aqui primeiramente com a fanart do Bonnie, beleza? O Bonnie que ele fez como se fosse a cena de perseguição, né, do Shadow perseguindo o Sonic e o Vitor ali no fundo para ser detalhe do desenho. Ali tem também um cartaz, né, meio fodido, que provavelmente é inspirado naquelas escritas que tem nas paredes durante o episódio 2, naquela cena de perseguição do Darker, e o título da série ali embaixo. Inclusive ficou muito bom o off ali com o Day e depois o Shadow. Acho que ficou até uma logo bom, hein, mano? Será que eu me inspiro? Enfim. E ficou bom, mano. Ficou bom. Inclusive tem um detalhe no Shadow que eu vi aqui. Que esse detalhe do Shadow, ele é um bagulho que me lembrou o próprio Five Nights at Sonic original. Porque pra quem não sabe, lá pra época do Five Nights... Não, acho que até o 5 foi assim. Que basicamente o Ian, pelo menos era assim que ele tinha nominado, né? Vamos chamar ele de Phantom Ian por conta da OC dele no Manic Mania. Que basicamente na época antes do Manic Mania, né? Antes do Five Nights at Sonic Manic Mania lançar, ele sempre fazia os desenhos do Sonic com ele tendo 6 espinhos na cabeça. Porque o Sonic, ele tem, se eu não me engano, 6 espinhos. Aí na lateral fica aparecendo só 2. Aqui tá aparecendo 3. Igual no Five Nights at Sonic original mesmo. Nos desenhos lá que o Phantom Ian fazia. Aparecia lá o Sonic com os 6 espinhos. Então achei isso aqui realmente um detalhe muito bom. Porque lembra, né, o próprio Five Nights at Sonic original. Que é bem assim mesmo que o Phantom Ian desenhava o Sonic. Se eu não me engano, no Manic Mania ele deixou esse detalhe só pro Nightmare e depois, pronto, acabou. Ele consertou o Sonic. Mas ficou um detalhe bem da hora e fiel ao original, né? Do Sonic original, no caso. Também tem o Sonic aqui correndo, né? Inclusive ficou bem desenhada a cabeça desse Sonic. Eu não sei desenhar a cabeça do Sonic direito. Geralmente eu demoro umas 3, 4 vezes pra conseguir desenhar no formato certo. E é isso, né? Ficou bom. Ficou bom. O Vitor ali também ficou bom, né? O Vitor ele é um personagem com um designzinho bem simples, né? Então, ó, ficou bom, ficou foda. Ficou foda. Também temos aqui a fanart do Mini Astro, que ele fez do A113. Aqui eu acho que eu já falei sobre isso no vídeo curiosidades do episódio 2, mas assim, contar aqui uma curiosidade do 113. Não era pra ele estar no episódio 2, no roteiro original não era pra ele estar no episódio 2. Porque, assim, o Darker, que é o personagem, o Sonic amarelo lá que vocês vê, ele era originalmente para ser dublado pelo Cyber, só que por motivos que vocês já sabem, né, do Cyber, né, o ambiente onde ele ia dublar não dava, né, para ele dublar o personagem com a voz grossa e que xingava. Então, né, eu tive que fazer um outro personagem porque eu queria que ele tivesse um envolvimento na série e tal. Ele também queria estar envolvido, inclusive ele faz um tempo que ele me pede pra adicionar um personagem tipo Knuckles na série. Aí eu falei pra ele, pô, mano, tu é o co-criador do bagulho, se você quiser você pode criar um personagem meio Knuckles aí pra tu dublar. E aí, vamos ver, né, o que será que o Cyber vai criar, né, rapaziada. Obviamente não vou poder contar pra vocês, mas se vocês verem um personagem meio Knuckles na série, vocês já sabem quem foi que teve a ideia de criar ele. Mas enfim, o desenho aqui ficou realmente bem bom. Sinceramente, ficou bom. Bem igualzinho mesmo, porque o rosto, principalmente, né?
E o rosto dele, eu fiz inspirado, né, o rosto da 113, eu fiz ele inspirado em um vídeo que eu tinha visto de uma TV que tinha uma cara idêntica, era uma cara tudo usando só ângulo reto e era mó bonitinho, cara. De um vídeo de um cara lá com a TV que fazia esses rostos, mano, era fofo, era fofo. Então eu peguei a inspiração daquele vídeo e joguei lá na 113. Inclusive, queria mencionar pra vocês que assim, o A103 ele vai aparecer ou não em mais episódios e falar assim que, cara, eu tô querendo que ele apareça em mais episódios, só que eu não sei como eu vou pôr ele. Porque na lore ele é basicamente a máquina meio assistente virtual que tinha lá na estação, né, do episódio. Mas eu ainda tô planejando pôr ele em algum outro canto, não sei, sei lá, nem que seja como easter egg, mas é um personagem que eu gostei muito de criar e eu queria que ele voltasse. Mas enfim, né, vamos ver aí se vai dar ou não. A outra fanart aqui foi feita pelo Dudu, né? Dudu, o tal do membro da Loud, né? Como ele mesmo diz. A hora que eu perguntar pra um membro da Loud se ele tá lá, eu quero ver se é verdade. Mas enfim, aqui ele fez inspirado na própria capa, né, do episódio, que é o Sonic e o Vitor se escondendo do Dark. Inclusive, hoje em dia eu acho aquela capa ridícula. Eu vou mudar ela alguma hora. Sei lá, cara, na moral, aquela capa me passa a sensação de, tipo, aqueles vídeos lá da época de 2000, sei lá. Tipo, as capas de vídeo do Zap. Vocês conhecem o Zap? É aquele bicho que o Enaldinho criou. Nem sei se foi ele que criou mesmo, porque foi tanta gente usando essa ideia, não sei mais não. Mas parece aquelas thumbnail lá dos caras se escondendo o bichão ali. Na época eu achava essa thumbnail muito boa, essa thumbnail que eu tinha posto, mas sinceramente hoje em dia eu acho ela ridícula. Mas aqui está o Dudu para mostrar que dá pra fazer uma coisa boa com uma thumbnail ridícula igual aquela. Que é essa daqui, isso daqui ficou foda, sinceramente, isso aqui ficou foda. A máscara do Darker ficou bem mais macabra, né, que ele fez como fosse tipo a máscara tendo movimentação. E uma versão meio humanizada do Sonic que ficou muito foda, diga-se de passagem. Ficou muito bom mesmo. E sinceramente assim, cara, o desenho ficou muito bom, ficou bem bacana. Tema dark, né? Tema sombrio. Eu ia meter uma outra piada aqui, mas eu não quero que esse vídeo tenha nenhum tipo de frase que faça o YouTube olhar torto pra mim. Então eu vou parar por aqui mesmo nas questões de falar que, olha, isso aqui ficou muito sombrio e etc. Enfim, vocês entenderam. Uma piada. Enfim. E ficou foda. É isso que eu tenho pra dizer. Ficou bom. Ficou realmente uma ótima remasterização daquela thumbnail de bosta que o segundo episódio tem. E meus parabéns. Meus parabéns. E aqui nós também temos a fanart do Vitor feita pela Carole. Desculpe se eu tiver mencionado seu nome errado. Perdão. E ficou boa a fanart, viu? Essa fanart aqui ficou muito boa. O Vitor ficou desenhado bem bonitinho, bem fofinho. E até tem uma outra imagem ali dele. Que ele com aquele emoji que eu não sei até hoje. Eu não sei até hoje o que é esse emoji. Mas ele é tipo como se fosse o 2 pontos e parênteses, entendeu? Mas, enfim. E ficou bem bonitinho, ficou bem fofinho. Muito fofinho. Tem até um Vitor ali meio ponto .exe, enfim. Mas, enfim. Ficou bom. Ficou muito bom. E eu queria avisar um trem importante pra vocês. Esse trem importante aí é que, assim... O Vitor, eu meio que dei uma mudada na lore dele. Assim, do episódio 1 pro episódio 2, mais ou menos. Acho que um tempinho depois, na real, que eu postou o episódio 2, eu acabei mudando um pouco a lore dele. Só deixando a curiosidade aí que isso não vai mudar nada nos episódios, tá? No que foi dito, porque até agora o que eu tava planejando pro Vitor não foi mencionado nos episódios, então não faz diferença. Basicamente eu dei uma mudada na lore dele. Então, assim, provavelmente quando sair o episódio que vai mostrar a lore dele, aí no vídeo de curiosidades desse tal episódio já vai ter lá eu falando que o Vitor era pra ter outro roteiro, era pra... Digamos que ele era para ser outra coisa. Mas, enfim, eu falo
eu falo mais sobre isso aí no próprio vídeo. Se Deus quiser ainda vai lançar, mas enfim. E a última fanart aqui que nós recebemos foi a fanart da Night. E puta que pariu, que bagulho foda. Todos são fodas, pra falar a verdade. Todos os desenhos ficaram muito bons. Eu vi ali que cada um pôs seu esforço. E aqui nós temos uma fanart do Darker. Que inclusive, o design do Darker, assim, ele ficou pra mim assim, minha opinião sobre o design do Darker. Ele ficou um design assim que ele não me agradou tanto o design que eu pus nele, mas eu acho que pro que ele tem que ser na lore ficou bom. Eu acho que assim, o design dele meio que contradiz com a lore dele. Mas a Night conseguiu deixar o design dele bem foda. Porque o que eu não tava gostando tanto no design do Darker é que não tinha ficado muito bom a gosma nele, né? Não tinha ficado muito bom, porque sim, isso é uma gosma. E pra mim não tinha ficado muito bom, tinha ficado, sei lá, não tinha ficado parecido com o tal personagem que eu queria que ele ficasse parecido. Mas aqui a Night deixou ele praticamente do jeitinho que eu queria que ele tivesse ficado no episódio em si. Que é com, né, meio que caindo ali, né, as gotas da gosma. Que isso daí era o que eu queria ter posto no design dele, só que pra não me complicar muito eu não pus. Que eu quero dizer é que isso ficou parecendo muito o Golden Sonic, se eu não me engano, 23, eu acho. Não, 23 não, 27, o Golden Sonic 27. Lá da história de Five Nights at Sonics, que é o Five Nights at Sonics 3, eles passam 2027, aí tem o Golden Sonic 27 lá. Vocês verem o design dele, é mais ou menos igual aquilo ali que eu queria que o Darker ficasse parecido. E aqui a Night deixou igualzinho, aí ó, mano. Aí, ó, esse sim é um design foda pro Darker, ficou muito foda. Ficou ali o olho dele bem destacado, muito bom. E sim, aquilo é um olho dele, né? Ele enxerga por ali, tá? Porque, assim, tem um motivo pra ele usar máscara. Isso não é só design, não, tem um motivo. Mas, enfim, ficou muito bom, Tem até a frase ali, you can hide, but you can't run from me. Né? Então, muito bom. Todos ficaram bons. Vocês todos, meus parabéns. E eu não vou dar a minha nota aqui. No último eu dei minha nota, mas eu vou dar a minha nota depois que a gente já fizer a votação. Depois que terminar a votação, lá eu ver e tal. Pra que a minha nota não influencie na de vocês. Eu não vou dar a nota aqui agora pra não influenciar na nota de vocês. Mas eu vou dar a nota depois, tá bom? É só pra vocês darem suas próprias opiniões e tal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado a todos que fizeram as fanarts, todas ficaram incríveis e mostram que vocês gostam dessa série, né? Porque se não gostasse, vocês nem tinham se dado ao trabalho de ter feito as fanarts. Então obrigado aí a todos que fizeram as fanarts. E vai lá na votação, já tá rolando uma votação aí de qual foi a melhor fanart. Então, é isso aí. E vejo vocês no próximo vídeo. E o Parasite é um filho da puta.